Dia 3 fazendo Faculdade de Educação Física à distância. A matéria que eu estou fazendo agora é a matéria de Fisiologia Geral do Movimento. Então vamos lá. Vídeo 3, aula 3. Olá, alunos! Estamos novamente reunidos aqui na nossa aula 3 da unidade 1, onde nós vamos dar continuidade nas discussões a respeito de vias metabólicas, de metabolismo, Vias metabólicas. de enzimas, né, de como o meu corpo obtém energia através dos alimentos e canaliza isso para a gente realizar os esforços, para a gente realizar o trabalho do nosso corpo. Especificamente, lembrando, na nossa área, esse esforço vai ser a contração muscular e a produção de movimento a partir dele. Mas, quando a gente fala na palavra trabalho, a gente podia estar englobando qualquer outra coisa que requer energia no nosso organismo, né? Como circular o sangue, o coração bater, o pulmão inflar. Então, qualquer outra coisa que requer energia, a gente pode chamar de trabalho. Mas o enfoque nosso aqui é no movimento. Por isso que a gente direciona isso mais para a contração muscular, né? Bom, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho o conceito de metabolismo energético durante o repouso e durante o exercício. Diferença entre repouso e exercício. Eu uso em que fase dessa transição entre repouso e exercício, que substrato que eu uso mais em repouso quando eu estou parado, qual eu uso mais em exercício, que tipo de exercício. Enquanto isso eu almoço. O enfoque que a gente vai dar, tá? Por que a gente tem que trabalhar assim? Porque a gente tem que lembrar que se a gente olhar essas duas imagens, a gente consegue ver uma diferença, né? Será que existe uma diferença no funcionamento metabólico do corpo em repouso e em exercício? Né? Se a gente analisar a expressão facial dos dois, a gente já consegue perceber que tem uma diferença bem grande entre as duas. A gente consegue perceber que o indivíduo que está caminhando na esteira, ele está realizando um esforço muito maior e, em consequência disso, ele vai precisar de uma readequação de todo o arsenal de produção de energia do corpo dele. O seu corpo produz energia de uma forma enquanto você está sentado, de uma forma completamente diferente enquanto você está se esforçando, realizando um trabalho um pouco maior. Então, para a gente ter uma noção, durante o exercício físico, a gente pode chegar a aumentar o gasto corporal em até 25 vezes aquele. Então, ó, durante algum exercício que a gente faz, a gente pode chegar até gastar 25 vezes mais energia do que se a gente não estivesse fazendo nada. Interessante. É óbvio, tudo isso vai depender da intensidade do esforço, da duração do esforço, do seu nível de condicionamento físico, mas a gente pode chegar em valores extremamente altos de gasto energético, né? E o uso do ATP pode ser multiplicado por até 200 vezes. Então eu posso gastar 200 vezes mais ATP se exercitando do que quando eu estou sentado, tranquilo, uma boa. Quando a gente pensa em gasto energético e ativação metabólica em exercício físico, a gente tem que lembrar de um gráfico como esse aqui, ó, que é um gráfico de consumo de oxigênio. Então ele me mostra o consumo de oxigênio de um organismo nas diferentes fases da transição do seu estado de repouso para o seu estado de exercício. Então se a gente olhar aqui, ó, nesse local onde eu estou fazendo a seta aqui, a gente está trabalhando com o aumento do consumo de oxigênio. Ou seja, notem que conforme eu vou iniciando o meu exercício, o meu corpo precisa de mais oxigênio. E é por isso que você respira mais, que o seu coração bate mais vezes por minuto, tá? E esse gráfico de consumo de oxigênio, ele também leva em consideração a duração, o tempo de esforço que você está realizando. Então, consumo de oxigênio por tempo. Se a gente faz análise desse gráfico, a gente vai encontrar algumas partes dele. A gente vai subdividi-los em algumas fases. Primeiro, nós temos a fase do repouso. Fase do repouso, ó, que é esse momento prévio aqui, ó. É quando o consumo de oxigênio
é bem baixo, antes do início do esforço, que está representado aqui, ó, por esse X que eu estou fazendo na tela aqui embaixo. Bem onde eu fiz esse X, é como se fosse aquele momento onde você começasse a se exercitar. Então vamos pensar numa situação de corrida. Você estava sentado, você levantou e começou a correr. Então esse X é o momento que você consegue iniciar o processo de corrida. Gradualmente, como você passou de uma condição do estado sentado para uma condição correndo, o seu corpo precisa se readequar ao fornecimento de energia para essas duas situações. Imagina que sentado você precisava de pouca energia e pouco oxigênio. E correndo, você precisa de muita energia e muito oxigênio. E o corpo ele não vai instantaneamente de um estado para o outro. Né? O corpo precisa de um ligeiro período de tempo para que eu consiga me readequar, para que a gente consiga ascender para esse novo estado. Tá? E esse período de tempo entre começar a correr ou começar a se exercitar e entrar numa zona de adaptação nova, a gente chama essa fase de deficiência de oxigênio. Para quem já correu, para quem já caminhou, para quem está iniciando um exercício, é aquela fase sofrida do treino. É aquele momento que você começa a correr ou começa a caminhar mais rápido e falta ar, você sente um pouquinho de dor e você fala assim, pô, vou desistir. Só que daí se você resolve perseverar um pouquinho mais, passou ali 2, 3, 5 minutos do início, a tendência é que aquela sensação ruim, se você está numa intensidade compatível com o seu nível de condicionamento, a tendência é que aquela situação ruim esgote, passe, porque o seu corpo conseguiu se readequar, conseguiu bater o coração mais vezes por minuto, o suficiente para suprir essa nova demanda. Você começou a ventilar, a respirar mais vezes por minuto, e isso está sendo suficiente para suprir a nova demanda. A atividade do ciclo de Krebs, da cadeia respiratória, estão sendo suficientes para suprir essa nova demanda. Então toda essa fase de readequação a gente chama de fase de deficiência de oxigênio. Logo em seguida, a gente entra na fase B aqui, ó, que é a fase do estado estável. É a fase que você encontrou um novo equilíbrio. Né? É a fase que você está novamente equilibrado e o esforço passa a ser menos sofrido em relação à fase de deficiência de oxigênio. E a partir do momento que você interrompeu o esforço, da mesma forma que você demora um pouquinho para ir do estado de repouso, tá? Da mesma forma que você demora um pouquinho para ir do estado de repouso até o novo equilíbrio em exercício, você também demora um tempinho para voltar do estado de exercício para o estado pré-início da atividade. E a gente chama toda essa fase aqui, ó, C e D, de EPOC, ou consumo de oxigênio pós-esforço, ou gasto de energia pós-exercício. Ele tende a ser aumentado em relação ao estado de repouso propriamente dito. Tá? E a gente vai discutir um pouquinho sobre esse gráfico aí. Então, basicamente, em repouso, como é fácil para o corpo obter oxigênio, praticamente toda a ATP é obtida a partir de metabolismo aeróbico, com enfoque principal nas gorduras. Então, praticamente, as gorduras é que estão fornecendo para você a energia no estado de repouso. Aí você fala assim, caramba, então se eu quero emagrecer, é só eu ficar parado, que é porque eu vou entrar em vias aeróbicas e eu vou gastar bastante gordura. Nota que eu não falei bastante gordura, eu falei gordura. Só que como a gordura é muito rentável energeticamente, você não gasta praticamente nada de gordura para manter o seu corpo parado em repouso. É por isso que ninguém consegue emagrecer sentado. Né? Ninguém consegue emagrecer sentado, ao menos que esteja fazendo restrição calórica. Porque apesar de eu usar ela como fonte de energia, ela é muito rentável e pouca gordura é capaz de suprir tudo que você precisa de impulso. Tá? Aí você entra na fase de transição. Nesse momento, a sua frequência cardíaca vai saltar de 70 para 150. Sua frequência respiratória de
12 para 20, tá? O seu sangue, sua pressão, tudo vai aumentar. E como eu comentei anteriormente, essa fase de transição, ela não é um aumento instantâneo. No momento 1, está tudo lá embaixo. Um segundo depois, está tudo lá em cima? Não. Tem um tempo para o corpo sinalizar o que ele precisa. E é por isso que a gente chama essa região de deficiência de oxigênio. Então, se nós estamos falando de um esforço de longa duração, essa fase de deficiência de oxigênio aqui, ó, não está faltando oxigênio? Se está faltando oxigênio, é a hora que eu vou usar as vias anaeróbias. São aqueles 2 minutos que você vai usar creatina, você vai usar uma glicose, lactato, né? Então é nessa região, até o seu corpo se adaptar, que as vias anaeróbias têm um impacto importante no esforço de longa duração. Por quê? Porque o esforço de curta duração já acabou, né? Antes do corpo se adaptar, ele esgota e interrompe o esforço e você fadiga. Então aqui nós estamos falando de um esforço de longa duração. Bom, nessa transição, a gente sabe que indivíduos bem treinados têm essa fase um pouco mais curta. Então esse momento sofrido até o corpo se adaptar, ele é mais rápido. Tá? Então todo indivíduo bem treinado, quanto mais bem treinado é o indivíduo, mais curta é essa fase de transição, menos sofrido é esse início do esforço. Tá? Isso é uma característica das adaptações ocorridas no corpo frente a um programa de treinamento. A partir do momento, então, vamos saltar aquele momento do exercício e vamos pular para a recuperação já. Então, a partir do momento que eu interrompi o exercício, que a gente entrou na fase de EPOC, a gente vai continuar gastando energia mais do que no estado de repouso. Então, você continua gastando energia mesmo depois que você treinou, gastando mais energia mesmo depois que você já interrompeu o esforço? Sim. Só que o quanto mais? O quanto mais vai depender do quê? O quanto mais vai depender da intensidade do exercício. A gente sabe que esforços de intensidade baixa, como por exemplo uma caminhada, tem um EPOC muito curto. Por quê? Porque o EPOC está relacionado principalmente à restauração do organismo. Então esforços de baixa intensidade danificam, né, pouco o corpo, alteram pouco o corpo. Então não precisa gastar muita energia para restabelecer esse organismo. Por isso que o EPOC tende a ser baixo. O EPOC desse tipo de intensidade tende a ser baixo. Agora, esforços de intensidade muito alta, né, tendem a ter EPOC bem mais prolongado, bem mais intenso. Então, o gasto de energia, depois que eu já interrompi o esforço, ele continua alto por um período de tempo maior. Esse período, então, ele é diretamente proporcional ao quão intenso e ao quão volumoso foi esse exercício. Tá? Esse é o EPOC. Então aqui, ó, exemplos de elementos que o corpo precisa fazer e gasta energia durante o EPOC. Então, gasta energia porque a frequência respiratória e a cardíaca ainda estão um pouquinho alto, gasta energia porque os hormônios estimulantes ainda estão um pouquinho alto, gasta energia porque a temperatura corporal está um pouco alta, você tem que voltar ela para o estado normal, para remover o lactato, para ressintetizar a creatina fosfato que você gastou, para restaurar os estoques de energia lá no músculo que você também esgotou. Então, basicamente, esses são os fatores que eu uso para gastar energia no pós-exercício. E agora, voltando para aquela fase, para remover o lactato, para... Hormônios elevados, elevação das frequências cardíacas e respiratórias pós-exercício, temperatura corporal elevada, restauração dos estoques de oxigênio do músculo e do sangue, remoção de lactato, para ressintetizar a creatina fosfato que você gastou, para restaurar os estoques de energia lá no músculo que você também esgotou. Então, basicamente, esses são os fatores que eu uso para gastar energia no pós-exercício. E agora, voltando para aquela fase de esforço, aquela fase B do nosso gráfico. Basicamente, ali, quando a gente pensa em um exercício intenso de curta duração, aquela fase de estado estável a gente nunca vai atingir. Tá? Então a gente não consegue correr numa velocidade de 100, um
pique de 100 metros, a gente não consegue estabilizar aquilo e ficar ininterruptamente correndo naquela velocidade altíssima. Tá? Você nunca vai ver o Bolt, por exemplo, atingindo aqueles 40 km por hora que ele atinge no pique de 100 metros dele e continuar aqueles 40 km por hora na maratona, de 42 km. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque o corpo não consegue nunca estabilizar naquela velocidade, naquele nível de intensidade. Então existem intensidades que eu consigo me estabilizar. Existem intensidades de esforço que isso nunca vai acontecer. Então o que caracteriza esforços de altíssima intensidade é eu estar trabalhando numa zona onde eu nunca vou me estabilizar. Tá? Nessa região, o ATP ele esgota rapidamente. E eu vou usar a creatina fosfato nos primeiros segundos para restabelecer ele. Logo em seguida, a glicólise anaeróbia. E logo em seguida, eu estou esgotando e estou interrompendo o meu esforço. Teoricamente, com 2 minutos, é o momento onde vias aeróbias e anaeróbias estão se fornecendo 50% da aquecimento do ATP. A partir dali, ou eu vou esgotar, ou as vias aeróbias vão isso aqui acontece no exercício prolongado. Mais de 10 minutos. A produção de ATP, principalmente pelas vias aeróbias. Tá? E a tendência é que aquela reta permaneça reta até você optar por interromper o esforço. Como que aquela retinha ela não fica tão bonita daquele jeito, tão retinha daquele jeito, tá? Em exercício prolongado em ambiente muito quente e úmido, porque isso desidrata o nosso corpo e possibilita aquela manutenção daquela estabilidade. E em exercício prolongado, em uma intensidade de acima de 75% do VO2, que a gente chama de intensidade próxima do limiar de produção de lactato. Nessa zona de trabalho, o corpo também não consegue se manter estável por longos períodos de tempo. Então, salvo essas duas exceções, a partir do momento que você restabelecer o seu corpo, a tendência é que você consiga manter equilibrado até decidir interromper o exercício por um outro motivo que não seja o suprimento de energia, porque esse vai ser capaz de ser suprido. Tá? Então, para a gente finalizar essa nossa terceira aula, o que a gente discutiu nessa terceira aula foram as diferentes necessidades energéticas do exercício, que são completamente diferentes, e falamos um pouquinho sobre as fases do consumo de oxigênio e do consumo de energia no exercício. Repouso, fase de deficiência de oxigênio, fase do estado estável do exercício prolongado, lembrando que o estado estável não acontece no exercício de alta intensidade, e o EPOC, que é o gasto de energia após a interrupção. Bom, espero que vocês tenham aproveitado essa terceira aula da unidade 1. Um grande abraço a todos e É isso aí, finalizamos a terceira aula. Valeu!